promessa, Ele quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, Olá, irmãos, paz do Senhor. aceito. Boa noite, paz do Senhor aos irmãos. Pra mim tá Pastor Cido, paz do Senhor. Bem-vindos, vamos falar do amor de Deus nessa noite. Vamos compartilhar do amor do Senhor um pouco, falar da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Estamos... Paz do Senhor. Paz do Senhor, Edu, Pastor Carlos Eduardo. O horário mudou aqui. Hoje são 8 horas aqui. Nós temos um novo horário, então, para quem está no Brasil, né? Sim, temos um novo horário. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, vamos orar ao Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para glorificarmos e exaltarmos ao Senhor. Deus, seja louvado, seja agradecido, que o Teu amor e graça venha ser imenso no nosso coração, que possamos sentir-te, que possamos aprender do Senhor, que possamos aplicar a Tua palavra, que o Senhor nos oriente na interpretação da Tua palavra, no entendimento dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Geice, paz do Senhor. Bem-vinda. Irmãos, nós vamos ler hoje no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Amanhã nós vamos começar uma campanha, os irmãos já estão sabendo da campanha, muito importante, uma campanha muito especial, que é de jejum e oração, né? Baseado em segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, no versículo 6. Então vai ser um mês, quase um mês, né? Vão faltar aí 3 dias para ser um mês eu acredito, de muita mudança, de muito aprofundamento, de muita novidade de Deus para nossa vida. Então, se você é da nossa igreja, também se não é, quiser participar, fica ligadinho que com certeza no decorrer da semana vão vir palavras abençoadas e nós vamos estar juntos participando, amém? Vai ser uma bênção. Então, nós vamos ler aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ler até o versículo 3, que diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Pastor Carlos, bem-vindo, paz do Senhor. Amém. Essa leitura, ela retrata, né, no livro de Crônicas, mais uma etapa, mais uma parte da história do rei Josafá, que os irmãos conhecem bem, já ouviram, né, ministrações e palavras, acredito que já leram sobre a história do rei Josafá. Um rei que foi um rei que Deus achou bom, né? Deus viu coisas boas no reinado de Josafá. Mas, em algumas ocasiões, por não ser perfeito, também ele tomou decisões erradas. Mas, especificamente, aqui nesse capítulo, Deus vai falar, vai nos narrar uma história
de uma batalha que não precisou basicamente ser nem guerreada, né? Nós vamos ver que os irmãos sabem que a história não vai ter nem literalmente uma guerra ali literal do povo, né? A partir de algumas determinações do Senhor e a partir de uma importante orientação do rei Josafá. É importante saber que o livro de Crônicas, ele traz para nós muitas experiências, né? Traz para nós muito ensino, né? Ele foi escrito logo após o exílio. É muito provável que essa história de todo Crônicas, ela vá de aproximadamente 300 anos de história para a edificação da nossa vida. Por quê? Foi escrito sobre o que aconteceu com o povo. O povo de Deus foi exilado, né? Foi levado cativo para a Babilônia. Ali eles ficaram. A geração que nasceu ali, quando Deus, né, sobre sua autoridade, fez com que Ciro libertasse o povo, fazendo com que eles voltassem a Jerusalém, aquela geração que tinha crescido ali tinha perguntas, questionamentos sobre o exílio. Por que nos aconteceu isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com a gente? Então o livro de Crônicas vem para contar a esse povo que estava voltando para Jerusalém as coisas que eles fizeram, que os seus antepassados haviam feito, né? Para que Deus os punisse, permitisse que todo aquele exílio acontecesse. E também para exortá-los a não cometer os mesmos erros que os seus antepassados cometeram. E assim, a história, todas as histórias de todos os reis de Crônicas vai nos dar bastante exemplo de como nós devemos ser e como não devemos ser, né? O que a gente deve fazer, tanto quanto o que a gente não deve fazer. E aqui nesse capítulo, essa história é algo que nós devemos trazer de aplicação prática para a nossa vida. Porque quando eu comecei a ler, quando o pastor falou sobre o tema da campanha, né, que vai começar amanhã, mas é algo que nós precisamos ter um entendimento bom para que seja muito proveitoso para a nossa vida. Esse capítulo aqui de Crônicas, essa história da vida do rei Josafá, é uma das histórias mais familiares, né, que vamos ter aqui dentro das histórias dos reis. É uma das histórias mais familiares, porque é um momento em que ele vai falar, ele vai convocar todo o povo. Mas para uma questão em especial. Ele não convoca apenas os líderes, ele não convoca apenas os sacerdotes, ele não coloca algumas obrigações e deveres em relacionamento com Deus apenas para líderes ou sacerdotes ou para aquele que ele podia olhar e dizer, vocês têm capacidade. Né? Mas ele convoca toda a nação. Outro detalhe que a gente precisa estar atento aqui é que não foi uma ordenança de Deus. Deus não disse a Josafá, olha, convoca o povo, né? Porque em outras situações, Deus, por vezes, faz com que o povo, né? Ele fala, o povo precisa vir a mim, o povo precisa jejuar para que Deus pudesse vir com perdão, né? Para que Deus pudesse vir com livramento na vida deles. E algumas vezes é necessário que Deus haja e venha e fala, você tem que se humilhar, palavra para o seu povo. Mas nessa ocasião não foi assim. Nessa ocasião o rei que tinha autoridade sobre toda a nação, ele foi e falou para as pessoas e falou para todos eles, nós devemos tomar um posicionamento. E não é exclusivo, e não é um posicionamento exclusivo apenas para sacerdotes, líderes, governadores. É um posicionamento para todos. Então é um posicionamento para a família. Nós começamos a ler aqui que, primeiramente, Josafá ele foi alertado. Ele estava ali e de repente veio alguém e falou para ele, olha, tem uma multidão de pessoas que estão se reunindo para vir contra ti. E ele vai dizer que os filhos de Moabe e os filhos de Amon estavam querendo entrar em guerra, junto com o pessoal da Síria, entrar em guerra
para ir contra Josafá. Nesse momento que Josafá foi alertado, ele temeu, né? A partir do momento que ele soube daquela notícia em relação ao exército que ele tinha, o exército que estava vindo contra ele era muito maior. Era um exército muito superior em quantidade de pessoas. Então, Josafá naquele momento ele temeu. Ele teve medo. Nós, na nossa vida, passamos por situações e enfrentamos situações inúmeras vezes que nós temos medo, né? E não devemos olhar para o medo como algo que é para nos punir ou para nos afastar de Deus, porque existem duas maneiras de lidarmos com o medo. Nós, quando temos medo e lidamos da maneira correta, a gente vai ouvir de Deus: não temas. E eu tenho certeza que na minha e na sua vida não vai existir coisa mais gloriosa do que ouvir de Deus: não temas. Ouvir do próprio Deus: não temas, porque eu vou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque essa peleja não é vossa, mas é minha. Imagina ouvir do próprio Deus que essa luta não é sua, mas é dele. E Josafá, ele soube usar esse medo para despertar nele uma dependência de Deus. Sentir medo é humano, sentir medo é algo que nos faz lembrar da nossa fragilidade. É algo que nos faz lembrar do quão dependentes do Senhor nós somos. Muitas vezes a gente, por muita segurança, se esquece e quer se separar do Senhor, viver de uma forma autônoma, né? Independente do Senhor. Mas aqui ele vem nos mostrar, através dessa história de Josafá, que a partir do momento que nós tememos a algo, nós percebemos quão frágeis somos, como somos dependentes dele. E Josafá, sendo o rei daquela nação, aquele que todos esperavam um posicionamento de certezas, de atitudes firmes, né, em relação à guerra, ele se prostra diante de Deus para pedir socorro. E nós entendemos pela própria Bíblia que o nosso socorro vem do Senhor. Nós entendemos que nessas situações em que nós temos medo, em que nós tememos, em que a circunstância vem para nos destruir, porque a notícia era que viria o mal para destruir aquele povo, para destruir a nação, para trazer morte, para trazer destruição. Só que existe um posicionamento diante quando nós ouvimos que o mal está ao redor. Sabe, às vezes nós deixamos para ter atitude quando o mal chega. Quando ele diz ali que o pessoal, que esses guerreiros, que esse exército estava próximo, eles já estavam dentro do território de Judá. Eles já estavam ali próximos. Então, quando o mal está próximo, nós temos que entender, perceber que quando o mal está próximo, nós precisamos tomar atitude. Quando o mal está nos rodeando, é necessário que tomemos atitude. E hoje eu quero falar dessa atitude em relação à família. Nós vivemos em um mundo que a família está sendo extremamente atacada. A família está sendo muito atacada, né? Em todos os países, em todas as situações, as circunstâncias em que vivemos muitos lares estão sendo destruídos, tem acontecido muito, a taxa de divórcios aumentaram muito. Então, o mal está à volta. Existe um mal à nossa volta, o dia mal. E como nós nos posicionamos em relação a isso? Como nós nos posicionamos quando ouvimos falar que vem algo contra nós? Qual é o nosso posicionamento quando chega aos nossos ouvidos que tem uma realidade inteira se levantando para atacar a nossa vida? Como nós nos posicionamos diante disso, né? O medo que nós sentimos não deve servir para abismo entre nós e Deus. Muitas vezes, por medo, por desespero, as pessoas deixam de tomar atitudes, deixam de se achegar a Deus, deixam de
de tomar a decisão certa. Mas nessas ocasiões nós temos que entender da nossa dependência do Senhor. E Josafá ali entendeu que ele era rei de Judá, mas ele dependia daquele que era rei dos reis. Ele era rei, tinha autoridade sobre uma cidade, mas ele era dependente da autoridade, daquele que tinha todo o poder. E nesse momento ele decidiu ir buscar a Deus. E o texto nos diz que Josafá, então, ele se prostrou e ele se pôs em terra a buscar ao Senhor. Ele tomou uma atitude a partir do momento que ele se sentiu acuado. Como nós agimos quando nós estamos nessa mesma posição? Nós vivemos em um mundo em que quando vem notícias ruins, em um tempo que quando vem as notícias ruins, quando nós ouvimos falar de coisas ruins, parece que vem um desespero, algo que balança a estrutura e nos traz desespero, né? Aquela ansiedade, o medo, a sensação de que tudo vai dar errado. Sendo que nós, nesse momento, às vezes esquecemos o Deus a quem servimos. Porque se confiamos nele, devemos crer que ele vai continuar fazendo o que ele já fez. Então, existem duas formas de nós lidarmos com essas situações, né? Nos lançarmos aos pés do Senhor. Porque quando o mal está à volta do cristão, quando o mal vem sobre nós, não é momento para lamúrias, não é momento para que a gente se desespere ou que tenha incerteza da nossa vida, porque ela está nas mãos do Senhor. É momento de tomarmos atitude, de entrarmos na presença do Senhor, de entrarmos na cobertura do Senhor, à sombra do Onipotente. É isso que nós devemos fazer quando o mal está à volta. Nós temos que respirar e procurar o lugar seguro, que é a presença do Senhor. Não nos desesperarmos por causa das tempestades. Então, a nossa primeira atitude, buscar ao Senhor como fez Josafá. Só que não é buscar ao Senhor de forma independente, porque ele se prostrou diante de Deus. E no mesmo momento, ele logo tomou uma segunda decisão, que foi apregoar jejum por toda Judá. Ele estava falando para as famílias, ele estava falando para todas as pessoas. Essa luta, esse mal que vem contra nós, eu não vou pegar com as minhas mãos sozinho. Eu preciso e eu desejo da ajuda de todos vocês em oração. Então, muitas vezes, vem sobre a nossa casa, sobre as famílias, né, da igreja, sobre as famílias da terra, situações, e não existe alguém com a estrutura suficiente para dizer, olha, é tempo de nós nos colocarmos em posição diante de Deus. Às vezes, essas pessoas, líderes das famílias, os sacerdotes, os pais, se colocam em uma posição que o problema deve ser exclusivo deles, e eles se enclausuram e se colocam apenas eles a buscar. Só que é uma oportunidade que Deus dá muitas vezes de toda uma família se levantar para ser bênção na vida uns dos outros e para ser edificada. Josafá, ele foi muito feliz na decisão de proclamar a todo o povo para ir jejuar e orar junto com ele. Hoje nós achamos que o véu não foi rasgado. Muitas vezes pessoas são dependentes de oração e jejum de outras pessoas, porque tem problemas e continua ali com seus problemas, mas ficam dependendo da oração e do jejum dos seus pastores, líderes, amigos. Acham que a sua oração e que a sua humilhação diante de Deus não vai ter resultado, sendo que o véu já foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus. E com isso, como líderes da nossa família, nós precisamos colocar isso para dentro da nossa casa e automaticamente para os nossos filhos. A nossa campanha vai falar sobre jejum e oração em família, né? Incluindo os filhos. É algo que o pastor comentou que ele não quer deixar bem claro. Os filhos devem ser inclusos. Nós, né, eu tenho certeza que muitos dos irmãos da igreja mais antiga se lembram dos tempos, dos cultos que faziam-se nos lares,
né? De quantas vezes as suas crianças ou vocês mesmos, quando crianças, se levantaram de madrugada em oração, junto com os pais, junto com toda a família, se posicionando para que quando venha o dia mau chegue, exista em nós respaldo, exista em nós o Senhor, porque quando nós entramos em jejum e oração diante de Deus, é para que a nossa proximidade com Ele seja firme, né? Quando a gente jejua e a gente quer Deus próximo e faz jejum, é para que a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele seja de uma forma estreita, para que a gente possa passar pelo dia mau. E se nós olharmos para o mundo em que nós vivemos hoje, esse dia mau está cada vez mais próximo. Existe todo um cenário sendo montado para isso. E como eu, você ou os nossos filhos vão lidar quando esse dia chegar? Existe um tema muito falado nas igrejas. Hoje em dia, né, vocês sabem que não é muito fácil se manter em oração durante 1 hora. Enquanto nós nos lembramos que há um tempo era comum ter esse tempo de oração em família, na igreja, nos cultos de orações. Mas hoje é algo que veio se reduzindo. A Iris falou, estou de pé fruto das orações de meus pais. Exatamente, né, Iris? A gente orou bastante também lá na mocidade, ali os cultos de orações. Eram cultos que ia bastante pessoas. E hoje, né? Hoje a gente, para reunir pessoas para oração, não é fácil. Só que quando esse dia chegar, quando o dia mau vir, como vai estar a nossa vida preparada para essa guerra? Será que nós vamos ouvir do Senhor, essa batalha é minha? E eu vou lutar por vocês. Deus falou para Josafá, deu uma resposta para Josafá, mas antes ele preparou toda a sua casa para ouvir essa resposta. E se não fosse essa resposta, se ele tivesse de lutar, Deus estaria com ele. Deus iria lutar com ele. O mundo está se levantando para dentro das nossas casas, impondo muita coisa. E todas essas coisas são distrações. É difícil para nós, como cristãos, olharmos à nossa volta e aceitarmos que tantas distrações tirem de nós aquilo que Deus nos deu como precioso, que é a nossa família. Em que caminho você está levando a sua família? Qual é o caminho que você está fazendo com que a sua família trilhe? Né? Nossas crianças de pequena idade começou a falar, já tem idade suficiente para começar a entender algo sobre o reino de Deus. Existe uma geração hoje que não entende quase nada, quer saber de graça e amor de Deus. A graça e o amor é tudo. E é tudo que nós temos, mas também existe juízo de Deus, também existe a nossa responsabilidade e compromisso com a palavra. Existe todo o nosso dever, né? A fé, ela sem obras, ela é morta. Então existe a necessidade de andarmos uma com a outra. Mas o que estamos passando para as gerações que virão? Como eles vão se levantar para enfrentar as dificuldades que devem vir contra a nossa fé, contra a fé que professamos. Nós precisamos entender que quando o mal está próximo, Deus precisa estar dentro, mais próximo ainda. E para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar como Josafá fez com aquele povo. Nós precisamos tomar algumas decisões dentro da nossa casa. Eu tenho 2 filhas pequenas. Uma delas, a mais velha, já consegue orar um tempo. Ela já consegue ter um tempo ali de oração, faz a oração do jeito dela. Algumas vezes aquela oração tem 5 anos, mas ela já consegue fazer. E às vezes a gente acha que uma criança de 5 anos, ela não tem
ainda entendimento ou não consegue fazer certas coisas. Só que com esse pensamento, que futuro ou que estabilidade cristã essas crianças vão ter? É necessário que nós voltemos um pouco às raízes que nos mantiveram firmes. É necessário que nós voltemos um pouco aonde nós estivemos um dia e levarmos os nossos filhos juntos. Porque eles são capazes de conhecer a Deus desde cedo e de ter a sua experiência com Deus desde cedo. E não, a gente acha que ensinar a criança no caminho de Deus, muitas vezes é só levá-lo à igreja, né? Deixarmos a responsabilidade com pastores, com líderes da escolinha. Mas a responsabilidade maior é minha e sua. A responsabilidade maior com as crianças, com os filhos, é minha e é sua dentro da nossa casa. Porque o ministério, o primeiro ministério que nós temos está dentro da nossa casa. A igreja começa dentro da nossa casa. Além e mais importante do que ensinarmos a nossa família a ir à igreja, frequentar cultos e até ter compromisso com eles, é ensiná-los e orientá-los a serem igreja. Ir à igreja é diferente de ser igreja, porque existe a escola que eles vão todos os dias. E quantas vezes o seu filho vai voltar de casa, vai voltar para casa e você vai precisar desfazer tudo que ele pode ter aprendido na escola. E se ele não tiver uma base de conhecimento de Deus, e não é só intelectual, é necessário que ele saiba quem era o Senhor por experiência, por mais novo que seja. Amanhã o jejum que nós vamos começar é para toda a família. Vai existir uma área ou alguma coisa que você pode incentivar os seus filhos a jejuarem. Dentro das possibilidades que eles têm, dentro do limite que eles têm, vai existir algo que você possa aproveitar para instruí-los nisso. Em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2, a parte B, diz assim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ele estava dizendo assim para aquele pessoal que voltava para Jerusalém: olha, tudo o que os seus antepassados fizeram, que fez com que eles fossem julgados e fez com que eles fossem castigados, não repitam, né? Quando vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vós. Mas quando vocês se afastarem de mim, eu me afastarei de vós. A Bíblia diz que é terrível quando Deus entrega ao homem a sua própria sorte, ou seja, quando Deus deixa o homem viver por si só. É terrível quando isso acontece. E hoje nós temos a oportunidade de nos levantarmos e buscar a presença de Deus para dentro da nossa casa. Mais uma vez nós vamos entrar em lockdown. Amanhã começa o lockdown na Inglaterra. Mais uma vez estaremos dentro das nossas casas. Parece que Deus está nos chamando, nos dando imensas oportunidades de trazermos a presença de Deus para dentro do nosso lar. Começando pelos pais e as mães, mas principalmente atingindo os nossos filhos. Jesus está próximo, mas nós não podemos dizer certamente quanto tempo ele virá. Pode ser que Jesus volte nas gerações dos meus e dos seus filhos. E eles estarão de qual lado? Né? A Bíblia fala que nós temos grande responsabilidade de pregar o evangelho para as pessoas. A responsabilidade é imensa, mas Tiago
eu quero trazer o que Paulo falou ao Timóteo, eu quero trazer para esse contexto, quando ele fala lá no capítulo 5, que ele diz que aquele que não cuida do seu próprio lar, da sua própria casa, é pior que o descrente. Eu quero trazer para esse contexto, ele está falando lá de cuidados físicos, mas eu quero trazer para o contexto espiritual, porque nós, como espirituais, acreditamos que existem apenas 2 caminhos. Nós, como espirituais, acreditamos que existe apenas 2 saídas. E para onde os nossos filhos e nós vamos caminhando? Né? Eu quero pegar esse exemplo. Os infiéis, eles não creem, por isso não ensinam. Mas nós cremos. E o que nós cremos, até onde nós estamos passando? Até onde nós estamos ensinando? Será que nós estamos nos levantando como Josafá e dizendo para toda a nossa casa, se levantem, vamos orar e vamos jejuar, porque o mal está perto? E nós precisamos ouvir do Senhor a boa resposta. Porque nós não entendemos, nós não temos forças suficientes. Nós não conseguiremos vencer sem Ele. Será que estamos nos levantando dentro da nossa casa, com os nossos, nos preparando para sermos cobertos pelo Senhor, para enfrentar o dia mau, para enfrentar o dia da batalha? Nós precisamos entender que buscar ao Senhor e buscar a face do Senhor deve ser algo que nós temos que fazer continuamente, né? Tessalonicenses fala que nós temos que orar sem cessar, orar sempre. 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 11, diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Porque é esse o desejo do Senhor para a igreja. É esse o desejo do Senhor. Nós precisamos entender que a igreja, que nós como igreja, precisamos estar no mundo, inseridas no mundo de uma forma diferente. De uma forma que faça a diferença. De uma forma com que, uma hora que seja necessário alguém buscar por socorro, que seja nós que venham buscar. Porque nós somos representantes de Deus na terra. Quando nós enviamos os nossos filhos para a escola, nós estamos enviando representantes de Deus para a escola. E você pode pensar que é uma responsabilidade muito grande sobre uma criança. Mas é exatamente isso. A gente não pode deixar de lado esses detalhes que Deus colocou. Porque quando Deus escolhe, Ele escolhe desde o ventre. Foi assim que Ele falou para Jeremias: te escolhi desde o ventre. Se nós estamos na igreja, se nós estamos vivendo o evangelho, nós somos escolhidos pelo Senhor. E existem muito mais. Então, se somos escolhidos, e se os nossos filhos são escolhidos, foram escolhidos desde o ventre. E devem ser levados a esse caminho, preparados para essa verdade, preparados para enfrentar um mundo que virá. E não será para os cristãos simples e fácil. Esse tempo de jejum e oração que a igreja vai se levantar é um revestimento. É um revestimento para dias que virão. O fato de nós termos o dever e a responsabilidade de dirigir a nossa família tem que ser atribuído a Deus, né? Ele que nos deu. Então é Ele que tem toda a direção sobre isso. É Ele que tem todo o domínio sobre isso. Josué, quando fala ao povo, em Josué no capítulo 24, no versículo 15, ele vai dizer assim: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus.
em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele se posicionou, não sozinho, mas com a sua família. Ele falou, olha, se vocês querem servir a outros deuses, se vocês querem servir aos deuses pagãos, sirvam, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E ele está falando de servir a Deus. Não é algo que implica simplesmente ou somente na adoração no culto, no serviço dentro da igreja, né? Naquilo que a gente pode contribuir na casa de Deus. Ele está falando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida, que seja nós e a nossa casa servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente está orando e coloca na nossa oração e determina e profetiza que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que para eu e a minha casa servir ao Senhor, não é algo simples demais. Não é algo que não exija esforço, trabalho ou dedicação. A gente falar e determinar eu e a minha casa serviremos ao Senhor e a gente acredita que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é suficiente para que eu e a minha casa sirva ao Senhor. Para que eu e a minha casa sirva ao Senhor, é necessário que eu me coloque em posição diante de Deus junto com eles. É necessário que eu os traga para dentro do propósito. Muitas famílias e pais e líderes estão em um propósito com Deus e os seus filhos ainda pequenos estão fora do propósito. Hoje nós temos a chance de pegar as nossas crianças e trazer para dentro do propósito, porque eles são, sim, eles entendem e eles conseguem viver os propósitos de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia, né? Samuel, ainda menino, foi chamado, ouviu a voz de Deus, né? Joás, se não me engano, o rei Josias, Joás, ainda menino, assumiu o compromisso de rei. Então, é possível, só que as distrações que são imensas e o tempo que parece ser tão curto, né? E também a falta de paciência, que parece ser tão grande, faz com que a gente não consiga perceber e entender que os nossos filhos também são pessoas, são cidadãos que estarão caminhando para uma das duas direções, que terão um futuro e terão uma eternidade. O rei Josias, ainda muito novo, assumiu responsabilidade. Nós precisamos nos posicionar como Josafá dentro da nossa casa. Deus tem chamado Josafás para se levantarem dentro dos seus lares, clamando, pedindo, conclamando que se posicionem diante de Deus, com jejum, com oração, para que no dia mau o Senhor os acompanhe e esteja com eles. Deus tem nos chamado para isso, para um tempo em que gerações serão diferentes das gerações de hoje, né? Uma geração fluida, que tudo é solúvel, nada é firme o bastante, tudo tem dois olhares. Existem sempre duas verdades. Não existe firmeza na palavra de Deus em muitos. Porque quando são contrariados ou quando são contrariados com a realidade do mundo, não é essa realidade que entra em questão, é a Bíblia. Recentemente, um pastor, né, o Edu até fez um comentário muito interessante sobre ele, nessa questão de mudar, de atualizar as escrituras. Então, nós estamos vendo uma geração e pessoas se levantando para querer distorcer aquilo que está na palavra de Deus, né? Porque ele disse que são letras mortas em um livro vivo, já não lembro
muito bem, mas é muito sério o que a gente está vivendo. É muito sério. E o que eu e você estamos fazendo para que os nossos filhos vivam, sejam inseridos nessa sociedade? Nós precisamos criar filhos melhores para um mundo ruim. Não dizer que o mundo está muito ruim para criar filho, né? Tô falando muito sobre filho porque o contexto de Josafá, ele incluiu a família e nós vamos fazer esses dias de campanha incluindo a nossa família. Então nós precisamos nos preparar e preparar os nossos para o serviço de Deus, né? Para para destrinchar esse caminho que está sendo trilhado, que não é fácil e não será mais fácil, né? Cada dia que passa, as coisas que eram mais absurdas, até para nós, já não são tão absurdas como era antes. Já fica mais fácil aos nossos olhos não escandalizarem com coisas que antes escandalizávamos. E isso é muito sutil, a gente nem percebe. Agora, crianças e filhos e adolescentes, jovens que nasceram nesse contexto, nós precisamos nos esforçar para trazê-los para o propósito de Deus, da igreja aqui na Terra. A Bíblia diz em Salmos que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos são herança do Senhor, né? Ele tá falando que ele é como flechas. E como é bom, né, que tenhamos uma aljava cheia deles. Porque eles não nos farão passar vergonha no tribunal. O que ele quer dizer com isso? A melhor forma de demonstrar o seu amor a seus filhos, amar a Deus e a sua palavra. Exatamente. Nós ensiná-los, colocar neles, inserir neles o amor a Deus e a palavra de Deus, sem dúvida, é a melhor forma de demonstrar amor a eles. Ensiná-los a amar a Deus. E os filhos são herança do Senhor. Aquilo que Deus nos deu. Que bênção no dia da adversidade, nesse dia mau, ter os nossos filhos diante do altar, buscando a Deus junto conosco. Né? Para quem tem filhos e já são crescidos, que bênção que é quando tem um problema que precisa ser resolvido, ou uma situação que precisa ser enfrentada, e você tem os seus filhos junto, buscando a Deus ao seu lado. Porque vai chegar uma hora que todos eles terão as suas próprias decisões, né? Buscarão os seus próprios caminhos. A Bíblia fala que, em Provérbios, para ensinarmos o filho no caminho em que deve andar. Muitas vezes, esse versículo entende assim: ensina o filho o caminho em que deve andar. Só que ensinar o caminho é diferente. Quando você ensina o caminho para alguém, você aponta a direção do caminho. Você aponta para onde ele deve ir. Você fala para onde ele tem que ir. Só que quando a Bíblia fala ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, é muito mais do que apontar a direção. É caminhar esse caminho. É estar caminhando o caminho, construindo pontes de acesso, é estar indo junto. E hoje a minha filha tem 5 anos, eu já vejo que não é uma coisa simples. Então levar a nossa família para Deus exige, além da nossa comunhão com Ele, é a interação da nossa família diante de Deus. Nos versículos mais adiante, vai dizer que não era um dia de expiação, não era uma festa, não era um dia que o Senhor determinou que todos se reunissem diante dele. Era algo que foi decidido pelo líder da nação.
E vai dizer no versículo 13: e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Em algumas traduções vai dizer que até as crianças pequenas, de colo, todos eles estavam de pé perante o Senhor. Nós precisamos levar a nossa família e todos eles de pé na presença do Senhor. E como Josafá, começando com as ferramentas que nós temos, que são oração e jejum, o ensino da palavra. Parece ser muito mais fácil passar o ensino da palavra para as próximas gerações, mas se não existe uma base de oração e de jejum, muito possivelmente essas palavras que foram ensinadas, apenas ensinadas, podem ser distorcidas, como a gente vê hoje. Distorcida, mudada, transformada, conforme as suas vontades e os seus desejos. Agora, quando colocamos tudo isso junto com uma base de oração, de jejum, que é o que nos aproxima de Deus e que é o que quebra todos os nossos, as nossas barreiras diante de Deus, todo esse trabalho pode ser um fruto firme para que não somente nós, mas também os nossos consigam passar pelos dias da tribulação, pelos dias mal, pelos dias da dificuldade, pelos dias da tentação, firmes no Senhor. E ouvir do Senhor: não temas, eu estou contigo. Não temas. Essa luta não é sua. Eu caminharei contigo. Não temas. E é assim que a gente vai preparar os nossos filhos, né, a nossa casa, para estarem diante de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, apenas nesses versículos, só para nos posicionar, nos fazer entender sobre os próximos dias que nós vamos ter de campanha, de oração, para que nós possamos nos colocar diante de Deus como Josafá fez, não apenas nós, mas os nossos. Incluir na nossa devoção a Deus os nossos filhos. Ensiná-los não apenas por palavras, mas por atitudes. O que fizermos, eles farão. O que falarmos, eles falarão. Então, que nós possamos caminhar esse tempo unidos e firmes no Senhor, juntamente com aqueles que estão dentro da nossa casa, com aqueles que estão caminhando conosco. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa nos levantar nesse propósito de termos uma família que se coloca junta diante de Deus, que se coloca unida diante de Deus, buscando a sua face. E que sejam esses como flechas, né, que acertam o alvo. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe cada um, que Deus venha nos fortalecer cada dia mais na sua presença. Senhor Deus, obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela compreensão. Obrigada pelo despertamento. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos buscando a tua presença, buscando a tua face. Que Deus, o Senhor nos tem dado para levarmos a realidade de quem tu és e daquilo que o Senhor tem para nós. E que, como Josafá, nós possamos trazer para a nossa família que todos venham, Senhor, se colocar diante de ti para se preparar para o dia de batalha, para o dia da adversidade. Sabemos que os tempos não são fáceis, que os dias são maus, mas também sabemos que existe um povo que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor tem preparado
para passar e para ser alvo de transformação, de bênção, para ser também, Senhor, frutíferos nessa terra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, cada um que esteve conosco, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.